E o nosso convidado especial de hoje é o nosso amigo professor Frederico Gunning, o Fred Gunning. O Fred Gunning, pessoal, ele é carioca, ele é natural do Rio de Janeiro, né? É engenheiro, mestre em educação e fundador do grupo de educação Bertone. É voluntário da Conscienciologia desde 1996, é tenepsista desde 2001 e EPICOM desde 2007. Boa noite, Fred. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, pela sua disponibilidade. Tudo bem com você, Fred? Tudo. Olá a todos, boa noite. É uma honra a gente estar presente aqui, é uma felicidade para mim de estar próximo de amigos e uma caminhada que traz para a gente um significado muito importante. Então, é muito legal a gente rever, né, se ver novamente aí e trazer tudo isso à tona. Eu acho que a vida traz um pouco essas coisas, né? E tanto do ponto de vista da Série X, quando a gente acaba e reencontra, e isso sempre traz uma motivação muito legal. Então, muito feliz de estar aqui com vocês, tá bom? Muito bom, Fred, obrigado. O nosso tema de hoje é paz e liderança evolutiva. Então, já vamos iniciar aí com a primeira pergunta para o professor Fred, né? Fred, você que tem aí bastante experiência, né, em liderança, na área aí da educação com o Grupo Bertone, você também foi coordenador geral do IPC, né, por um bom tempo também, então eu acho que esse tema aí você pode falar com bastante autoridade, como nós falamos, né, nós sempre falamos. Então vamos lá, Fred. A nossa evolução, ela se dá em grupo, com base na convivência pacífica. Na realidade, o convívio é um grande laboratório, né? Nem sempre ela é pacífica, mas o objetivo é caminhar nesse sentido, né? Então, como é que você vê o trabalho do líder evolutivo e de um líder, de maneira geral, procurando exatamente estabelecer essa relação de paz com os liderados e entre eles também, né? E sempre vale a pena lembrar também o que o professor Valdo sempre dizia, né? Que paz é a convivialidade frutífera. O que você pode falar para nós aí, Fred? Beleza. Bom, primeiro eu queria só fazer uma premissa, Fábio, pessoal. Eu falo, como você trouxe aí, diante de uma experiência pessoal, e as coisas que eu coloco são frutos da minha vivência e do que eu, vamos dizer assim, entendo, né? Claro que a gente tem toda uma bagagem de conscienciologia, mas o que eu queria deixar claro, eu falo por mim, não falo pela ciência, né? Pela conscienciologia como um todo. Falo por todo o aprendizado que eu tenho com ela, mas eventualmente se alguma opinião não for a melhor, ela é a que eu penso, né, sobre esse tema. Só para fazer essa premissa, né? E aí isso vale dentro daquele nosso não acredite em nada, tem as suas próprias experiências pessoais, né, do princípio da descrença. Entrando nessa pergunta aí que você trouxe, que eu acho muito relevante, né? Como que eu entendo esse processo de paz? E primeira coisa que eu acho que paz é uma construção. Ela não é uma coisa que é simplesmente uma atitude ou uma situação que você tenha, agora vamos criar essa paz. Então, ela é uma construção, ela é uma conquista. Se a gente for analisar do próprio ponto de vista da história humana, a gente vai vendo que a cada evolução da humanidade, feita uma construção de instituições, de valores, de superações, onde a gente acaba chegando em momentos de maior paz. Quando a gente olha para trás, nem sempre a paz era possível. Mesmo que ela fosse possível do ponto de vista de uma ou outra pessoa, do ponto de vista coletivo, às vezes o que a gente tem hoje é até muito mais pacífico do que o que a gente tinha no passado. Então, a gente extrapolando isso para o ponto de vista pessoal, o ponto de vista, como você falou aí, dessa evolução em grupo, né, que é o coletivo, né, é uma construção. Então, a paz coletiva, ela é uma construção. A paz pessoal, ela também é uma construção, tá? E é fruto de uma conquista. Então, eu vou trazer alguns pontos que eu acho relevantes nesse ponto que você trouxe aí de uma grupalidade sadia, né? Acho que, e do líder, do ponto de vista do papel da pessoa, da liderança de uma forma geral. A primeira coisa que eu acho assim, algo que traz paz é a gente ter propósito, tá? Então,
o propósito de vida, o propósito diante do que você faz. Então, estar fazendo um trabalho e esse trabalho se encaixar em um propósito pessoal, isso é pacificador, tá? Então, a gente, nesse papel, vamos dizer, de liderança, é você criar espaço e oportunidade para que as pessoas encontrem espaço para os seus propósitos, tá? Então, às vezes, um propósito coletivo, ele é muito legal também, e ele também é pacificador, tá? Então, se não está claro, eu acho que isso é um papel de quem está na liderança, é deixar claro qual é o propósito, ajudar a clarear o propósito também de quem está junto, sabe? Então, eu vejo a questão da liderança de alguém que tem um pouquinho mais, pelo menos de trajeto, em algum ponto, e está naquela responsabilidade. Então, foco nessa questão do propósito, eu acho que é importante. Então, primeiro ponto. O segundo ponto que eu vejo é o seguinte, que é pacificador também. Olha do ponto de vista de empresa, do ponto de vista do trabalho na conscienciologia, por exemplo, das instituições conscienciocêntricas. Não basta a gente ter um propósito, a gente tem que alcançar um pouco desse propósito. Tá? A gente tem que ter, de alguma maneira, alcançar um pouco das metas. Faz parte da vida, faz parte de tudo que a gente se planeja, de alguma maneira a gente ter algumas frustrações, a gente não chegar 100% nas nossas metas, mas se a gente não alcança nada daquilo que a gente se propõe, tudo não dá certo, isso não traz paz para ninguém. Então, é muito importante entender, eu sempre trouxe isso comigo, vocês que conviveram comigo muito à frente do Instituto, tem alguns momentos que eu lembro claramente disso, de que a gente tem que, de alguma maneira, concluir alguma coisa, chegar em algum ponto para trazer paz para a gente e para todos. E isso eu vejo do ponto de vista pessoal, do ponto de vista das empresas, da empresa que eu trabalho, do grupo, e eu vejo acompanhando a vida de uma forma geral, né? Quando você de alguma forma tem alcança uma meta ou tem um sucesso relativo, sempre relativo, né? Não existe coisa absoluta, né? Um sucesso absoluto, mas um sucesso relativo na conclusão de alguma etapa, isso é pacificador demais. E cabe a quem está num processo de liderança entender isso claramente, de alguma forma assumir um pouco esse peso dessa responsabilidade de que é importante a gente concluir, a gente chegar em algum ponto. Então, a gente não pode ser negligente do ponto de que não é importante ter alguma coisa. Pensa do ponto de vista de uma empresa. A empresa, por exemplo, se ela não tem os resultados, isso traz uma insegurança muito grande para as pessoas e, de alguma maneira, não traz paz para ninguém. Então, é importante ter metas e conclusões e sucessos relativos. Não um sucesso absoluto, como eu falei, é inviável para qualquer um, mas é importante essa conclusão, né? Ao mesmo tempo, é importante também lidar com as frustrações relativas, também não sem frustração absoluta, que as coisas dos propósitos nobres e mesmo, e, por exemplo, ousados, traz normalmente, né? Então, se você chega a um ponto e tem aquela frustração, é muito importante saber lidar com essa frustração. Então, cabe a esse processo da liderança, de alguma maneira, estar nesse caminho das realizações e ajudar nessa conclusão dos propósitos, como também lidar com as frustrações. Eu vejo um exemplo muito, pegando, não um exemplo tão consciencial, mas de empresa, quando o Elon Musk teve um primeiro fracasso dos lançamentos dele, que o pessoal achou que não tinha jeito, aquilo era um ponto-chave, que se não desse certo, praticamente a empresa ia fechar e não ia dar certo e todo mundo ia acabar com aquele projeto. E quando deu errado aquele primeiro, ele tomou a palavra e falou, não, olha, tá tudo certo e a gente vai retomar e a gente vai vencer. Então, essa confiança ela foi muito importante e deu o que deu e teve muito sucesso depois, a despeito das, vamos dizer, dificuldades do ponto de vista consciencial.
da pessoa. Mas esse negócio de lidar com aquele momento de frustração e pegar aquilo para si e vamos em frente, é um papel da liderança, tá? Que tem que ser muito importante. Então, esse segundo ponto que eu digo, que é alcançar um pouco do propósito, se a gente não alcança nada, não traz paz. É que a produtividade, ela tem um pouco de importância na paz pessoal. Então, aí trazendo isso, eu trouxe do ponto de vista coletivo, mas do ponto de vista individual, é muito importante a gente ter uma produtividade. Eu acho que a falta de produtividade, e eu quando falo produtividade, é a conclusão dessas metas, é a entrega, é a finalização de etapas de trabalho, é a realização concreta de alguma coisa. Ela é importante nesse processo de construção da paz. Tá? Terceiro ponto que eu diria aí. Então, primeiro, o propósito. Segundo, atingir uma parte do propósito, lidar com a frustração. Terceiro ponto, eu acho que é fundamental no processo de paz coletiva e no processo de paz sempre coletivo e individual também, a questão da segurança. Segurança é um conceito amplo. Então, eu entendo segurança como desde a segurança física mesmo. Então, por exemplo, a pessoa, não, eu vou para uma fazenda no interior, que lá eu vou ter paz, porque eu vou estar no meio isolado da coisa. Mas se você não tem segurança física ali, você corre riscos à sua segurança pessoal mesmo, não tem paz que se sustente nisso. Então, a paz, ela exige um processo de segurança. Tá? E se a gente se conscientizar disso, a gente vai entender que, por exemplo, no ponto de vista da liderança, um aspecto que o líder tem que se preocupar para trazer mais paz para quem está trabalhando com ele, paz para o processo todo, produtividade que vai nascer dessa paz, é importante considerar todas as questões relativas à segurança, que vão da segurança financeira, da segurança afetiva, que é um outro ponto que eu vou falar aqui agora, eu diria assim, da segurança de que aquele propósito é consistente, da segurança de que a coisa está bem conduzida. Tá? Então, assim, às vezes a gente entende que é muito legal a liderança, vamos dizer assim, compartilhar todo o processo, e isso é importante, sem dúvida, mas se você também não sente que tem alguma liderança que traz alguma segurança para o que está sendo feito, isso não traz paz. Não traz paz. Eu me coloco na condição de líder e de liderado em todas as condições que eu tive na vida, e eu gosto muito de ser liderado por pessoas que trazem segurança e me sinto responsável por trazer segurança nos movimentos, nos pontos em que eu estou liderando, tá? Então, isso eu acho que é importante. Algumas coisas que nascem nessa questão da segurança, eu diria assim, por exemplo, olhando de um ponto geral que eu estou trazendo aí, né? As regras serem claras. Então, assim, se você tem regras claras, isso traz segurança. Se as pessoas são previsíveis até certo ponto, isso traz segurança. É o que o Valdo chamava de linearidade. Então, o que é essa linearidade se não é nada mais do que uma previsibilidade? É algo que a pessoa tem uma coerência no processo dela, tá? Então, isso traz uma segurança para as pessoas, você sabe com quem você está lidando, você sabe. Então, eu penso do ponto de vista de liderança, é muito importante isso, a gente saber com quem está lidando, qual que é o propósito de cada um, quais são os valores que cada um tem. Os valores coletivos têm que estar muito claros para as pessoas e têm que ser defendidos pela liderança. Então, quando você tem, por exemplo, uma liderança que ela tem valores diferentes dos valores coletivos, fica muito complicado, né? A gente vê isso sempre do ponto de vista da política, principalmente eu falo da política mundial, né? Onde que dá problema? Dá problema quando você começa a ter... Primeiro, não há uma clareza de valores. Esses itens todos que eu trouxe causam problemas na liderança, por exemplo, políticas no mundo, né? Falta de clareza de propósito, falta de clareza de valores, falta de clareza, isso traz tudo uma insegurança muito grande. E onde não tem segurança, não tem paz. Muito bom. Quarto
Pois não. Não, pode continuar. Tá, Excelente. fiquem à vontade. Eu estou Tá fora a qualquer momento, quiser fazer alguma colocação, por favor, são sempre bem-vindas, tá? Combinado. Eu gosto daquele tema, eu sempre falo, gosto das... no Brasil a gente fala muito, pode interromper, pode fazer pergunta. Eu gosto dos temas que os americanos falam, né? Questions are welcome. Então, são bem-vindas as interrupções, sempre. Tá? As interrupções são bem-vindas. Quarto ponto que eu queria destacar é um detalhe da segurança, que eu já até comentei, a segurança afetiva. Isso eu falo porque, como eu lido com escola, eu lidei muito aí com pessoas no instituto, lido muito com pessoas hoje nas empresas. Assim, a segurança afetiva é um ponto importante. O que é essa segurança afetiva? Na paz desse coletivo, né? É assim, a gente tem que se sentir até certo ponto que a gente está entre amigos. Então, a paz é estar entre amigos. Por que a gente sente muito paz no que a gente chama de família, né? A gente está na família, é o lugar que você sente paz. A gente considera a família aqueles amigos onde você tem intimidade, você está em paz. A segurança afetiva é aquela na qual a gente pode ser quem a gente gente não tem receios de ser julgado, a gente não, muito menos de ser condenado, né? A gente não tem receios de ser excluído. Então, a exclusão afetiva, e tudo que eu tenho experiência sobre a questão de bullying, né? Eu acho que o bullying é uma coisa que nasce na escola, mas que progride na vida. Ele vira nas empresas, no trabalho, o que a gente chama de mobbing ou assédio moral no trabalho, né? Eu, particularmente, eu considero que esse é um dos maiores problemas da humanidade. Não é uma coisa tão dita, mas eu vejo muita gente adoecer nos diversos ambientes de trabalho. Eu me lembro até pelo Instituto, uma vez que a gente fez um trabalho numa cidade, não vou citar até para não detalhar, né? Mas a gente fez um trabalho pelo Instituto, na época, com a rede de educação de uma cidade, 400 professores que a gente atendeu. Se não me engano, a Nora até acho que estava nesse movimento também, né, Nora? E a gente atendeu 400 professores da rede de educação pública de uma cidade, e basicamente todos estavam afastados, esses 400 que a gente atendeu, por processos de esgotamento emocional no trabalho, burnout, mas maioria por causa de assédio moral no trabalho, de se sentir excluído, de se sentir rejeitado pelos colegas de trabalho. Isso é muito comum, eu vejo muito isso no dia a dia de todas as coisas que a gente frequenta, como consultor na área de educação, não só nas escolas que a gente tem, mas como pelos trabalhos que a gente fez pelo IPC, por todos os lugares. Então, eu penso que o papel do líder é ele pensar nessa segurança afetiva. Então, desde sempre a gente fez um trabalho, eu foco muito na época do Instituto, lembram um pouco disso, de fazer uma transparência nesse processo afetivo, de não deixar as pessoas se sentirem rejeitadas, excluídas. O papel da fofoca é um papel muito danificador da saúde emocional das pessoas. Eu falo que a fofoca mata mesmo, ela adoece as pessoas, ela tira a paz completamente, as pessoas sentem que estão sofrendo algo, não sabem de onde vem, enfim. Então, essa segurança afetiva, ela passa por um entendimento desse papel do bullying, que o bullying é na escola, né? E a progressão do bullying, definição, né? Que às vezes a gente usa o bullying como uma coisa global, mas bullying é a ideia do assédio entre pares na escola. E quando esse movimento que nasce lá na infância, muitas vezes, progride da parte ruim da natureza humana, né? E vai para os ambientes de trabalho e até para os ambientes de fato mais evoluídos mesmo, muitas vezes acontece, que é o ambiente do assédio moral, da fofoca, do falar, da exclusão psicológica, daquele olhar torto que passa, que Bourdieu falava muito, né? Que a gente, nas instituições, a gente reproduz os mecanismos de exclusão. Então, quando a gente pensa nesse processo de paz, eu não vejo como tratar paz geral sem pensar em inclusão afetiva, principalmente. Inclusão afetiva, tá? E
as pessoas têm que sentir que elas estão seguras afetivamente, que elas estão entre amigos, que elas têm o direito de errar. Elas têm o direito de errar. E isso eu acho que é fundamental, tá? Esse é o quarto item. Sim. O quinto item que eu vejo, vou trazer 6 aqui. Tá é o que eu chamo de, isso faz parte do líder, pensar nesses 6 pontos, que é o significado naquilo que você faz. Então, eu me lembro que eu ficava muito preocupado com isso na época do Instituto, aí, desse tempo que a gente teve junto, né? Nossa, eu preciso fazer com que todas as pessoas, aqueles que estão entrando, eles sintam que tem um significado para o trabalho deles. E não esteja ali preenchendo lacuna. Ele não esteja ali fazendo algo que não é importante. Ele tem que sentir que o que ele faz é importante a todo momento. A pessoa que acabou de entrar, a pessoa que chegou, a pessoa que viu. E eu trago aqui para a minha vida na empresa, trago para a minha vida com os amigos que eu lido, a gente tem que trazer um significado. Tá? E criar esse significado, criar um espaço para o significado. O propósito é um início. Eu sempre falo isso. O propósito é pequeno. O propósito é muito importante, mas é pequeno. O significado é algo maior, que transcende a vida. O propósito é algo que é temporário. Inclusive nas próprias instituições financeiras e com fins lucrativos, né, Fred? Isso, porque o significado, ele que dá força para o trabalho mesmo, né? Com certeza. Sim. Exatamente. Muito legal isso aí que você trouxe. Eu acho que a gente não pode separar essas coisas. Eu acho que tudo que a gente faz tem que ter um significado. Senão, quem que você é? Alguém que está ali reproduzindo, eu trago lá essa questão do Bourdieu, né, que é um filósofo da educação, e o Bourdieu ele é um pessimista, vamos dizer assim, um filósofo que faz muita reflexão, mas que ele traz essa condição de uma visão pessimista e é reflexiva, importante, é uma das referências mais importantes, que é que a gente tende a reproduzir exatamente essas faltas de significado, dos trabalhos sem significado, das relações sem significado. Então, eu penso, o significado, ele é essa palavra, o significado e o sentido, ela, na minha filosofia de vida pessoal, ela é hoje da coisa mais importante. É o que eu chamo do Coronochakra. No meu curso Coronochakra. Coronochakra é o significado. Tá? Então, ele é o que dá essa visão transcendente daquilo que cada um faz. Tudo que a gente faz tem que ser de alguma forma transcendente, ela tem que transcender aquela primeira realidade. Então, as nossas relações de amizade, qual o significado que elas têm para a gente? Se vocês lembrarem, eu sempre trabalhava isso, a gente tem um encontro aqui, e a gente está trabalhando junto aqui, mas qual o significado disso para a gente para frente, né? Eu trazia muito isso, olha, a gente trabalha junto hoje, a gente cria uma aproximação, mas lá na frente a gente se encontra de novo, em outra quebrada da vida, em outra quebrada da evolução, e aquilo que a gente fez lá atrás tem um significado. Vê como isso é muito mais abrangente que o propósito. Porque a gente começa a pensar que o significado, ele transcende a vida humana, né? Então, eu procuro hoje pensar tudo o significado como algo que é um legado para a minha holomemória, para a minha vivência. Então, o que é o aprendizado que você tem com cada vivência? E tem uma coisa que eu gosto de citar que a gente chama de registro da intensidade afetiva, né? Poxa, você tem a gente está vivendo várias coisas, mas no meio daquelas coisas, existe algum momento que ele é marcante afetivamente, que ele te traz uma intensidade legal, te traz uma felicidade, um pequeno momento onde você fala, puxa, que legal que eu vivi esse pequeno momento aqui. E eu gosto de registrar isso, faço esse que eu chamo de registro das intensidades. Eu gosto de registrar na minha memória e marcar, para aquele momento ali e falo, cara, eu vou lembrar disso sempre. Então, por exemplo, quando eu falo agora com vocês, acaba que quando eu venho, sempre me vem alguns pontos na mente que eu marquei. Eu marquei de propósito, falei, esse momento é importante eu marcar. Esse momento é importante. Aí agora isso vem, essas coisas tomam força e trazem um significado importante. Porque eu acho que as coisas, o significado, ele é a transcendência, então ele começa a cair para a condição da multidimensionalidade sempre, né? Como eu estou falando. E é importante a gente trazer que seja um significado real, ele não pode ser um significado religioso, vamos dizer assim, que acaba sendo fake, que é do tipo, nossa, isso é muito importante, acaba trazendo uma fala da multidimensionalidade, mas ela não é vivida de fato.
eu não sinto aquele significado, eu não sinto aquela importância daquele momento, porque quem sente registra as intensidades nesses pequenos momentos, nesses pequenos encontros, em cada coisa que, de alguma forma, tem um significado que transcende para ti. E o significado, ele vai dar um sentido para as coisas. Então, eu falo assim, se você passa por algo difícil, ela também tem um sentido. Se passa por algo legal, ela tem um sentido também. E, no final das contas, o que traz paz e tranquilidade é você ter sentido nessas coisas, tá? Frankl, Viktor Frankl, ele sempre, eu acho a linda frase dele, que ele fala, passou por campo de concentração, perdeu a família toda, que significado e que sentido ele podia ter visto, ele podia ver na vida? E tudo de pior e extremo aconteceu com ele. Não tinha como o cara ver um significado naquilo. E ele trouxe um significado naquela vivência dele, que foi, ele encontrou um sentido naquele momento ali. E o sentido dele, ele falou, o sentido da minha vida é trazer sentido na vida das, fazer com que as outras pessoas encontrem sentido na delas. Então ele encontrou um sentido naquele momento ali, de eu estou vivendo algo extremo, mas desse algo extremo vai sair alguma maturidade que me permita ajudar as outras pessoas a encontrar um sentido na delas. Essa frase eu acho linda dele, que ele faz isso de o sentido da vida dele é dar sentido para a vida dos outros, né? Isso é pacificador, né, Fred? Muito, isso é pacificador. Muito, que no cara ele passa naqueles extremos e a gente começa a ver o seguinte, a gente... essas vivências extremas, elas são, como eu falei, frustração e tal, elas são importantes também, né? Para você, de alguma maneira, criar significado verdadeiro naquilo que você faz, naquilo que você é. Por último, eu queria trazer, como a sua pergunta é sobre o papel da liderança nessa construção grupal, e todos esses itens são do papel da liderança, mas eu agora queria colocar não só o papel da liderança, mas a pessoa do líder, né? Eu acho que o líder, na hora que você está num momento de liderança, porque a liderança é oscilatória, então você pode estar liderando um momento e outro momento você não está, ou você lidera um grupo, um projeto, outro momento você não lidera, enfim. Isso é muito claro quando você olha para o processo político, por exemplo, né? Ora tem ali alguém que está na liderança, daqui a pouco ele está fora da liderança, enfim. E eu acho que todos nós que vamos evoluir, a gente tem que pensar nesse processo de você estar no momento na liderança. E o momento que você está na liderança, eu acho que assim, o líder tem que se conscientizar disso que eu vou falar agora, que é o líder tem que ser líder, tá? Ele tem que assumir a liderança, e não pode ser pusilânime. As pessoas têm muita pusilanimidade na liderança, elas gostam de fazer uma coisa, às vezes, pseudo-democráticas, mas, na verdade, nada mais é do que tirar a responsabilidade e o peso que recai sobre quem, de fato, está na liderança. Tá? Então, quem, de fato, está na liderança tem que assumir a liderança. E as pessoas respeitam quem assume isso. E as pessoas têm muita insegurança, por isso que eu quero trazer o papel da paz, e muita falta de paz quando vem que o líder não assume a liderança. Quando vem que o líder é pusilânime, quando o líder ele não assume a responsabilidade, ele coloca a responsabilidade em cima dos liderados, ele não é a primeira pessoa a botar o peito na frente dos problemas. Muitas vezes ele quer agradar a todos, mas ele não pensa no melhor para todo o grupo, né? É um processo egóico, muitas vezes, é um processo da vaidade. Então, a liderança tem um preço. Se você não estiver pronto a pagar esse preço, de alguma maneira, você não está pronto para a liderança. Tá? E aí eu trago aqui algumas coisas desse preço. O primeiro é o peso da responsabilidade. Então, há uma responsabilidade que exige que você assuma essa responsabilidade. Então, por exemplo, no IPC, pegando o caso, por exemplo, eu lembro que a gente passou por alguns momentos lá, até na questão do campus, tinha que tomar decisões. A gente fez um evento que eu me lembro até hoje, né, que foi um evento financeiro sobre o campus. A gente, nossa, aquilo ali, precisamos rever, precisamos ver uma coisa para sustentar esse processo financeiramente. Então,
cabe ao líder assumir um pouco essa responsabilidade, tirar um pouco esse peso de cima de todas as pessoas. Eu lembro que naquele dia eu fiz bastante isso, marcou muito para mim ali. Uma reunião que a gente fez um encontro financeiro, acho que foi em São Paulo, né? E o primeiro foi em São Paulo. Pouco essa condição. Foi esse aí. E ali a gente trabalhou um pouquinho, muito essa condição, que eu acho que um peso que tinha era a questão do campus, e eu falei, não, isso na época era uma dificuldade muito grande, a gente trouxe junto, a gente vai fazer isso aí virar, vamos lá, mas obviamente era uma responsabilidade que aquilo ali tinha um peso muito grande para mim, assumir naquele momento aquilo ali, a gente assumiu e foi, e eu acho que assim, essa responsabilidade a pessoa que está na liderança tem que assumir, ela não pode deixar isso para o outro, tá? Então isso tem um peso que é preciso assumir, tá? Então tem que se ouvir as pessoas, tem que participar de tudo, mas tem que tomar decisão. Não pode ser a pessoa que não decida, com decidofobia, por exemplo. Excelente. Então, cabe ao processo da liderança ter decisão. Tá? E, por último, dentro dessa linha também do líder tem que assumir, o líder tem que ter autoconfiança. E se for uma pessoa que não passe autoconfiança, quem vai confiar nele? Então, se o líder tem autoconfiança, isso traz paz. A pessoa que não tem autoconfiança, que ela passa uma insegurança no processo de liderança, ela vai também ter problemas com a questão da pacificação das pessoas de uma forma geral. Tá bom? Gostou deste vídeo? Deixe seu comentário, seu like, inscreva-se no nosso canal. Também aperte o sininho para ficar sempre ligado nos nossos conteúdos. Aqui no nosso canal, nós falamos sobre a consciência. Eu, você, o ego, o self, os vários corpos além do corpo físico, a projeção da consciência, experiência de quase morte, a evolução e muitos outros assuntos. Navegue pelo nosso canal e aproveite!